se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O Poço do Encantamento, Itacarambi. Nas cercanias de Itacarambi, uma pequena cidade no coração de Minas Gerais, corria uma lenda que instigava a imaginação de todos que por ali passavam. Diziam que, em noites de lua cheia, um brilho azulado emergia das águas de um poço escondido na mata. Esse lugar, conhecido como o Poço do Encantamento, era alvo de histórias e mistérios, passando de geração em geração. João Pedro, um jovem curioso e destemido, sempre ouvia os mais velhos falarem sobre o poço. Eles alertavam sobre os perigos de desafiar os encantos das águas. No entanto, o brilho descrito nas histórias atiçava sua curiosidade. Ele não sabia se era verdade ou invenção, mas algo dentro dele sentia que precisava descobrir. Certo dia, após uma conversa calorosa com seu avô, João Pedro decidiu que encontraria o poço. Se você for, leve isso, disse o avô, entregando-lhe um amuleto feito de quartzo e um pedaço de couro antigo. Vai te proteger. A floresta que envolvia o poço era densa e úmida, com árvores gigantescas que pareciam esconder segredos ancestrais. João Pedro sabia que não seria uma tarefa fácil, mas o chamado das águas ecoava em sua mente como uma melodia irresistível. Com uma mochila simples, uma lanterna e o amuleto no pescoço, João Pedro começou sua jornada ao cair da tarde. O céu alaranjado parecia abençoar sua busca, enquanto o silêncio da floresta era interrompido apenas pelo som de passos no mato seco. Enquanto caminhava, sentia-se observado, mas não tinha medo. Pelo contrário, sentia-se protegido pelo amuleto e guiado por algo invisível, como se o próprio poço o esperasse. Cada passo levava mais fundo na mata e mais próximo do mistério que tanto o fascinava. Já era noite quando João Pedro avistou uma clareira iluminada pela lua. Lá estava o poço, exatamente como descrito nas histórias. As águas refletiam um brilho azulado, como se contivessem pequenos pedaços de estrelas. Ele parou, maravilhado, sentindo que sua vida nunca mais seria a mesma. Ao se aproximar, uma brisa suave acariciou seu rosto, e ele teve a sensação de ouvir um sussurro vindo das águas. Era um chamado doce, porém cheio de enigmas, que o convidava a mergulhar no desconhecido. Diante do poço, João Pedro sentiu o coração disparar. O brilho das águas parecia dançar em sintonia com o vento, criando um espetáculo hipnotizante. Ele se aproximou lentamente, cada passo trazendo um misto de excitação e receio. Quando estava a poucos metros da borda, algo inesperado aconteceu, as águas se agitaram, formando pequenos círculos luminosos. Ele parou, surpreso, e tentou entender o que via. Era como se o poço estivesse reagindo à sua presença. Será que é isso que as lendas significam? Pensou, tocando o amuleto que seu avô lhe dera. O objeto esquentava levemente em sua mão, como se estivesse vivo. Decidiu sentar-se à beira do poço e observar mais de perto. Não havia som de água corrente ou movimento natural. Apenas aquele brilho azulado que parecia convidá-lo a tocar a superfície. Algo dentro dele dizia que era seguro, embora sua mente racional lutasse contra a ideia. Reunindo coragem, João Pedro estendeu a mão e tocou a água. A sensação foi surpreendente. Não era fria, como esperado, mas morna e reconfortante, como um abraço. Assim que sua mão encostou na superfície, uma onda de energia percorreu seu corpo, e ele viu imagens surgirem em sua mente. Florestas, montanhas e um povo antigo apareciam em visões rápidas. Eles dançavam e cantavam em torno do poço, como se estivessem celebrando algo grandioso. João Pedro tentou entender, mas as imagens eram fragmentadas. Apenas uma coisa era clara: o poço era sagrado e guardava segredos milenares. De repente, ouviu uma voz suave, quase como um pensamento. Você foi escolhido, jovem. Este poço guarda o poder de curar e proteger, mas apenas para aqueles de coração puro. Prove que é digno. João Pedro olhou ao redor, tentando localizar a origem da voz, mas não havia ninguém. Ele sabia que aquela era a chance de sua vida, mas também que seria uma responsabilidade imensa. Levantou-se determinado e disse em voz alta: estou pronto para aprender e proteger o que este lugar significa. Nesse momento,
o poço emitiu um brilho ainda mais intenso, como se estivesse aprovando sua resposta. Com isso, as águas começaram a se acalmar, e João Pedro sentiu que sua jornada estava apenas começando. Ele não sabia ao certo o que esperava, mas estava disposto a descobrir. No dia seguinte, João Pedro retornou ao poço. A experiência da noite anterior o marcará profundamente, e ele sabia que precisava desvendar mais segredos. Desta vez, decidiu explorar a área ao redor, procurando pistas sobre o significado daquele lugar. Caminhando pela floresta, encontrou gravuras nas pedras próximas. Eram símbolos estranhos, mas familiares, pois pareciam com os que vira nas visões. Eles contavam uma história sobre um guardião que vivia no poço, protegendo suas águas e concedendo bênçãos aos merecedores. Enquanto analisava as gravuras, sentiu uma presença. Ao se virar, deparou-se com uma figura alta e imponente, feita de água e luz. Seus olhos brilhavam com sabedoria, e sua voz ecoou na mente de João Pedro. Sou o guardião deste lugar. Por que veio até aqui, jovem? João Pedro explicou sobre sua curiosidade e o desejo de entender as lendas. O guardião o observou em silêncio antes de responder: curiosidade é uma virtude, mas também pode ser um fardo. Este poço guarda a essência da vida e da cura, mas apenas os que compreendem sua responsabilidade podem usá-lo. O guardião estendeu a mão, e uma pequena esfera de luz surgiu. Se aceitar a missão, esta esfera será sua ligação com o poço. Use-a sabiamente, pois seu poder pode trazer tanto luz quanto escuridão. João Pedro pegou a esfera, sentindo seu calor pulsar na palma da mão. O guardião desapareceu lentamente, deixando apenas o som das águas e um sentimento de reverência. João Pedro sabia que havia assumido um compromisso que mudaria sua vida para sempre. De volta à cidade, João Pedro começou a perceber mudanças. Sua intuição estava mais apurada, e ele sentia as emoções das pessoas ao seu redor com mais intensidade. Com isso, veio a responsabilidade de usar o que aprenderá no poço para ajudar os outros. Certo dia, uma menina chamada Clara, filha de uma vizinha, adoeceu gravemente. Nenhum médico conseguia explicar sua condição, e a família estava desesperada. João Pedro sentiu que deveria intervir. Com permissão da mãe, levou Clara ao poço, acreditando que as águas poderiam curá-la. Ao chegar, colocou a esfera de luz sobre o coração da menina e pediu às águas que a ajudassem. O brilho azulado se intensificou, e Clara começou a recuperar a cor. Quando abriu os olhos, sorriu, mostrando que estava curada. A notícia se espalhou rapidamente, e as pessoas começaram a procurar João Pedro para ajuda. Ele entendeu que, além de um dom, aquilo era um fardo. Precisava equilibrar sua própria vida com as demandas dos outros, sem permitir que o poder do poço fosse usado de forma egoísta. Com o passar dos anos, João Pedro tornou-se um guardião do poço do encantamento. Ele transmitiu suas experiências às futuras gerações, ensinando o respeito e a gratidão pelas forças da natureza. O poço continuou a brilhar em noites de lua cheia, mas agora as pessoas sabiam que sua magia não era um simples conto. Era um símbolo de conexão entre os homens e a terra, entre o passado e o futuro. João Pedro viveu uma vida plena, sabendo que seu encontro com o poço não foi por acaso. Ele foi escolhido para lembrar ao mundo que os maiores poderes vêm da pureza do coração e da vontade de servir aos outros. E assim, o Poço do Encantamento permaneceu, não apenas como uma lenda de Itacarambi, mas como um lembrete eterno de que o extraordinário sempre estará ao alcance daqueles que acreditam.